Olá a todos vocês, estamos aqui para a nossa aula de número 13. É uma aula que fala sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Eu sou José Rafael, professor de vocês. Então, nós vimos nas aulas anteriores que um movimento retilíneo uniforme era um movimento que tinha uma trajetória retilínea e uma velocidade constante, daí vem o nome uniforme. Já o uniformemente variado, ele não vai ter a velocidade constante, ele tem uma velocidade variável, porém essa velocidade ela vai variar sempre a mesma taxa. Então, quando você tem um móvel que percorre uma trajetória retilínea e apresenta uma aceleração escalar constante e diferente de zero, você tem um movimento desse tipo. Professor, mas esse fator aceleração eu não conheço ainda. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, definir o que é aceleração. A aceleração nada mais é do que quanto a velocidade varia em determinado intervalo de tempo. Essa é a aceleração escalar média. Por exemplo, você está de motocicleta atrás de um carro e você deseja ultrapassá-lo. Então você acelera a moto. Quando você vai atravessar, você vê que tem um buraco lá na frente. Então você faz o que? Freia ou desacelera a moto. Então, a aceleração escalar média nada mais é do que a taxa de variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Do mesmo jeito lá que nós definimos a velocidade, vai ser a definição dela, ΔV sobre ΔT. A velocidade era ΔS sobre ΔT. Então, aqui é ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? A velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por ΔT, o intervalo de tempo. Então, do mesmo jeito, análogo à velocidade, a aceleração escalar instantânea é você medir agora. Por exemplo, estou pisando no acelerador agora. Qual é a aceleração embutida? Então, você tem que, no movimento retilíneo uniformemente variado, essa aceleração instantânea ela é igual para todos os instantes. Então, a aceleração média é igual a qualquer aceleração. Então, no SI, a unidade padrão de aceleração é metro por segundo ao quadrado, já que é 1 metro por segundo dividido por segundo. Mas é comum também vocês acharem quilômetro por hora ao quadrado. Então, a aceleração na prática é isso. Lembrem lá, quando a gente tinha um movimento retilíneo uniforme, esses espaços sempre eram iguais. Mas agora, com o retilíneo uniformemente variado, você tem que esses espaços aqui, por exemplo, sempre aumentam a mesma taxa. Então, aqui você tinha um tamanho, o tamanho duplicou, e depois aqui você tem um acréscimo do mesmo tamanho. Então, o corpo no movimento acelerado, ele sempre vai aumentar a uma distância cada vez maior, a uma distância de tempo. Se for desacelerado, ele vai aumentar cada vez a uma distância menor, ou seja, não é a mesma distância, como era o caso que nós tínhamos lá no movimento uniforme. Então, do mesmo jeitinho, lá nós tínhamos um gráfico que era uma reta desse tipo para a função horária do espaço. Aqui já é para a velocidade. Por quê? Lá era o espaço que variava com a taxa fixa. Aqui é a velocidade. Então, olha, você parte de um ponto, V0. Se a aceleração for positiva, o gráfico é crescente. Se a aceleração for negativa, o gráfico é decrescente. Então, essa relação ela é dada por a função horária. Aí. S igual V0, V igual V0 mais AT. Ou seja, velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, do mesmo jeito que nós fazíamos lá, nós fazemos aqui, que é a classificação do movimento retilíneo uniforme. O movimento é acelerado quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Por exemplo, eu estou me movimentando da esquerda para a direita, estou acelerando o carro. É um movimento acelerado. Eu estou me movimentando da esquerda para a direita, estou aplicando uma aceleração também nesse sentido. É um movimento acelerado. Ou seja, aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. É movimento acelerado. Quando acontece de o módulo da velocidade diminuir, você tem que é um movimento desacelerado. Como é isso, professor?
Eu estou indo numa trajetória da esquerda para a direita e piso no freio. Então, é uma aceleração contrária ao movimento, é um movimento desacelerado. Então, quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, você tem que é um movimento do tipo desacelerado. Então, eu quero que vocês lembrem que existe um momento, por exemplo, você vai, pisa lá no freio, o carro para. Naquele momento que o carro parar para fazer uma mudança de sentido, caso seja necessário, a velocidade é zero. Vocês vão usar isso muito. Então, esse último tópico que eu coloquei aqui é de suma importância, inclusive para assuntos posteriores. Então, olha, do mesmo jeitinho que a gente viu lá, o gráfico é parte da velocidade inicial e a inclinação é a aceleração. Então, olha, se esse gráfico partir aqui do zero, então V0 é zero, ele partiu do repouso. Então, olha, como nós calculamos a aceleração, é a inclinação da reta. Do mesmo jeitinho que a gente fazia lá com a velocidade em relação ao delta S sobre delta T. Então, olha, você pega dois pontos quaisquer da reta e calcula a inclinação. Esse vai ser o valor da aceleração média do sistema. Então, vamos lá. Se você parte de um ponto e essa reta cresce, é um movimento acelerado, é um movimento retilíneo uniforme acelerado. Se ele decresce, é um movimento retilíneo uniforme desacelerado. E se a velocidade fica constante, olha, é o assunto da aula anterior, é um movimento retilíneo uniforme. Então, eu quero que vocês sempre lembrem que o gráfico da velocidade, ele sempre vai ser uma reta, ou inclinada para cima, ou inclinada para baixo, ou constante. Nesses dois primeiros casos aqui, você tem que é movimento retilíneo uniformemente variado. Quando ela é constante, é movimento retilíneo uniforme. Então, só de olhar o gráfico, você já sabe o tipo de movimento. Então, aí uma questão bem clara e diz: é dado o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move em linha reta. Então, o movimento retilíneo, e você viu que é uma reta crescente. Então, movimento retilíneo uniforme, variado, acelerado. Então, olhe, a velocidade do ciclista é constante? Não, não é constante. Por quê? Porque se a reta é crescente, o movimento é acelerado. Qual é o tipo de movimento que ele realiza? Movimento retilíneo uniformemente variado é acelerado. A velocidade inicial desse ciclista. Olha, aqui a escala está em metro por segundo e aqui está em segundo. Então, você tem que a velocidade inicial é o ponto que toca o eixo Y. Nesse caso aqui é 1. Então, a velocidade 1 metro por segundo. Qual é a aceleração? Para calcular a aceleração, você faz dois pontos. Então, vamos dar um zoom nesse gráfico. Então, olha, quando ele está aqui no tempo 1 segundo, ele está com velocidade 3 metros por segundo. Quando ele está em 2 segundos, ele está na velocidade 5 metros por segundo. Então vamos lá. Olha. A A e a B a gente já respondeu só de olhar, e como é fácil. Você tem, olha, que a variação da velocidade é 5 menos 3, 2 metros por segundo, e o tempo é 2 menos 1, 1 segundo. Então a aceleração quem é? Delta V sobre delta T. Então 2 dividido por 1, 2. Com isso, você já tem como achar a função horária, pois a função horária de um móvel no movimento retilíneo uniforme para a velocidade é V igual a V0 mais AT. V0 é 1 e A você achou aqui, mais 2T. Olha como é facinho, é a função horária da velocidade. Então, você entendendo bem a função horária lá no movimento uniforme, aqui isso é uma, vamos dizer, uma maneira análoga de você fazer. Agora é com vocês. Lá no Classroom de vocês tem uma atividade. Essa atividade é sobre essa parte, diferenciando movimento retilíneo e movimento retilíneo uniforme. É importante estudar essa parte da função horária e a grande diferença, saber que lá você tinha uma função horária que era relacionada somente ao espaço, você só tinha uma. Aqui você vai ter duas. Por enquanto, nós vimos a da velocidade, que é do mesmo jeito do espaço de lá. Então, eu quero que vocês lembrem que a aceleração é a taxa da variação do espaço em um determinado intervalo de tempo. E que,
Se a aceleração é positiva, você tem que ter um movimento acelerado. Se a aceleração é negativa, é um movimento desacelerado ou retardado, como vocês também podem encontrar no livro didático de vocês. No mais, essa é a primeira introdução e a gente já foi trazendo juntos os gráficos. Lá no Classroom de vocês tem uma atividade para vocês fazerem. Até a próxima aula e bons estudos.